Eu quero pedir a você que está me assistindo, envie esse vídeo para o seu bispo ou para o seu pároco e quando você enviar, você vai dizer assim: padre ou bispo, o que o senhor acha do que esse jovem aqui está dizendo? Vamos lá, meus irmãos, nesse vídeo eu quero falar sobre os bispos estarem a serviço de nos ouvir, de nos pastorear e não se escondendo das realidades dificultosas que há na nossa atualidade. Muitos padres e bispos falam sobre fraternidade, sobre unidade, sobre amar o próximo, sobre ouvir, sobre diálogo e etc. Mas, na prática, muitas das vezes isso não acontece. Nós estamos presenciando dentro da Igreja Católica diversos movimentos nascendo e está tendo muito conflito entre esses movimentos. Renovação carismática, tradicionalista, sede vacantistas. E por que isso está acontecendo, meus irmãos? Por conta de muitas pregações que não estão em conformidade com a doutrina da igreja, e essas pregações estão vindo do clero. Estão vindo do clero. Comportamentos que estão vindo do clero. Então o que acontece? Os bispos, em vez de ir em contato com esse povo, chamar para o diálogo, para pastorear, para acabar com esses conflitos, o que acontece? Esses bispos e padres, muitos, não são todos, eles simplesmente deixam a coisa rolar. E isso está errado, senhores bispos. Já que existem vídeos meus que eu já cheguei a me posicionar contra algumas situações que aconteceram em meio à CNBB, por que eu não sou chamado para uma audiência, para que os meus questionamentos sejam respondidos? Por que vocês não se reúnem com o Centro Dom Bosco, por exemplo, já que está tendo muito conflito? Até o nome do Centro Dom Bosco foi mencionado aí nas reuniões da CNBB ultimamente, mencionado como rebeldes, como pessoas que estão causando divisão e etc e tal. Pois faz o seguinte, chama a coordenação do Centro Dom Bosco, se reúne aí a CNBB com o Centro Dom Bosco, com a Monfort, com tantos movimentos que existem na fé católica, na Igreja Católica, e escutem, respondam os questionamentos. Isso não acontece. Quando a gente procura algum padre ou bispo para falar, por exemplo, do Concílio Vaticano II e dos desentendimentos que aconteceram do concílio para cá, muitos simplesmente não querem papo com isso ou às vezes não sabem nem mesmo responder. Nós estamos presenciando na nossa atualidade, gente, um clero sem paciência para os fiéis. Não são todos, mas há muitos padres, por exemplo, que confessam as pessoas numa pressa, a pessoa nem tem tempo direito de contar o pecado, o padre já vai querendo que a pessoa saia porque tem uma fila de gente, e isso é grave. É grave a falta de disposição de dialogar com os leigos. Muitos, não são todos, repito, muitos padres e bispos não estão tendo essa paciência. Eles simplesmente cancelam a pessoa, fazem vista grossa, isola aquela pessoa ou faz uma nota proibindo aquela pessoa simplesmente de exercer seu ministério. Mas o interessante é que muitos bispos e padres, quando fazem isso, eles não mostram os reais motivos para tal decisão. Não mostram. Não mostram o porquê que aquela pessoa está errada. Ah, qual foi o questionamento? Qual foi a fala? No minuto tal, do vídeo tal, ou da pregação tal, ou no documento tal, promovido por aquele movimento, uma publicação, seja lá o que for, errou nisso. Esta fala está errada por quê? Por causa disso. Isso não acontece. O que acontece é simplesmente cancelamento, simplesmente isolamento, proíbe, faz uma notinha proibindo daquele pregador X pregar em tal lugar e pronto. E assim fica. Eu mesmo já cheguei a ser chamado por um padre adepto da teologia da libertação, que em homilia já se posicionou contra católicos usar um crucifixo na mão. Ele dizia, vocês estão andando com crucifixo por quê? Vocês estão nem a caça às bruxas, não sei o quê. Fez duras críticas a um crucifixo, fez duras críticas ao véu, às mulheres usar o santo véu na missa e muitas outras coisas que eu podia mencionar aqui. Como, por exemplo, uma senhorinha estava numa missa, ele aspergindo água nas pessoas, a senhorinha disse, não pegou em mim não, padre, olha eu aqui, ele pegou o balde e jogou na cabeça da mulher. Você acha que, mas é padre, Daniel, a gente não deve falar essas coisas. O que está errado precisa ser dito sim.
Eu tentei diálogo, cheguei a ir até esse sacerdote. E o que é que aconteceu, gente? Fez uma nota me proibindo de pregar naquela paróquia. É simplesmente isso. Faz a notinha e proíbe. Não existe provas concretas, não existe um posicionamento honesto e simplesmente isso é feito e ponto final. Como é autoridade? O Daniel é leigo, você que está me assistindo, muitos são leigos. O que é que a gente fica diante dessa situação? A gente não pode fazer nada. O que é que a gente vai precisar fazer? Educar o povo na fé, mostrar a verdade para o povo, para quando acontecer esse tipo de situação, as pessoas saberem reagir, as pessoas saberem viver e perseverar na fé católica, apesar de todas essas coisas. Ou seja, gente, nós estamos diante de um cenário, de um profundo conflito, que muitas das vezes a gente, quando fala da unidade da Igreja Católica para os protestantes, agora o que é que eles dizem? Não. A Igreja Católica não tem essa unidade aí, não. Tá aí os bispos da Teologia da Libertação, padre da TL, em conflito com o movimento tal, e começa aquelas argumentações dos protestantes. Deixando claro aqui que esses conflitos, certo? Deixando claro que só quem é católico é quem obedece o catecismo da Igreja, a Sagrada Escritura, quem está em conformidade com os 3 pilares da fé católica. Se tiver um padre, ou um bispo, ou freira, ou seja lá quem for, que não esteja fazendo o que a doutrina ensina, essa pessoa está sendo um falso católico. Isso não é desrespeito falar isso. Então é o seguinte, o que é que eu acho que deveria ser feito? Já que está tendo tanto conflito, faz uma reunião com essas pessoas que estão questionando, que estão argumentando, responde os questionamentos com clareza, com embasamento na doutrina, mas não, isso não acontece. É simplesmente proibição, é simplesmente rejeição e ponto final. Se você que conhece os trabalhos apologéticos de muitos pregadores aqui na internet, você que tem bons livros na sua casa, que começa a perceber homilias estranhas do seu pároco, comportamentos estranhos, um apoio a políticos que não deveriam apoiar, aí você começa a questionar aquilo, chega nele para questionar, ou chega em pessoas da sua paróquia, o que é que acontece com você? Rejeição. Ou seja, o abuso de autoridade por parte de padres e bispos é uma realidade na nossa atualidade. Com certeza vão chegar mensagens para mim, ou até vai ter outra notinha aí para dizer que o Daniel não pode pregar, que o Daniel, porque, gente, eu não vou parar de falar a verdade. Certo? Os padres e muitos padres e bispos estão acostumados com pessoas bajulando, pessoas que estão ali concordando com tudo. Ah, tá bom, padre, tudo bem e tudo. Quando chega alguém dizendo assim, padre, o que o senhor falou ali na homilia tá errado. Como, por exemplo, eu já estive em um interior aqui do estado do Ceará, que o padre disse que as árvores tinham alma, que os animais tinham alma e vão ter vida eterna. Então, se você mata uma árvore, se você mata um animal, você está matando a alma daquele animal, você está lançando ele na eternidade de forma covarde, etc e tal. Quando eu vi aquilo, meu Deus, fui lá conversar com o sacerdote. Foi o que aconteceu? Eu disse, padre, com licença, sua bênção. Ele, Deus abençoe, meu filho. Eu disse, padre, o que o senhor falou ali na homilia está errado por causa disso. Mostrei logo as minhas argumentações, peguei o meu celular, coloquei no catecismo da igreja e mostrei que ele estava pregando o que estava errado. Que não vai ter esse negócio de, tipo, vai ter um juízo para os animais e etc e tal, que o animal morreu, virou anjinho. Isso não existe na doutrina. Fui lá e fui dar uma exortação caridosa, com toda educação e respeito. O que foi que aconteceu? Quem é você, rapaz? Quem é você para vir me exortar? Eu sou padre, me respeite. Eu disse, mas padre, eu não estou lhe desrespeitando, eu só estou dizendo que o que o senhor falou ali na homilia não está em conformidade com a doutrina da Igreja Católica. E simplesmente virou as costas e saiu. Entendeu? Então isso acontece demais. Então padres e bispos saibam escutar também as críticas que estão fundamentadas na doutrina da igreja contra muitas situações que estão acontecendo na nossa atualidade. E não olhe para mim como um revoltado ou alguém que está querendo causar confusão. Não. Eu só estou esclarecendo que as confusões que estão acontecendo deviam ter uma assistência maior do clero para sanar esses problemas, para acabar com esses problemas. Chama as pessoas para uma reunião, chama para uma audiência, me chama para conversar.
chama lá a direção do Centro Dom Bosco, ou seja lá quem vocês consideram como rebeldes. Por que não há esse diálogo? Porque o que é que iria acontecer nesse diálogo? Iríamos expor as argumentações referente aos absurdos que já aconteceram ultimamente em meio à CNBB e iríamos argumentar com embasamento da doutrina da igreja. Daí o que é que acontece? Fugir desse conflito argumentativo por qual motivo, senhores bispos e padres? Por quais motivos fugir desses conflitos argumentativos? O Papa Francisco, na audiência geral do dia 26 de março de 2014, na página de número 212 desse livro aqui, que é uma coletânea de catequeses dele, ele escreveu assim: o bispo que não está a serviço da comunidade não pratica o bem. O sacerdote, o presbítero que não está a serviço da sua comunidade não faz bem, erra. O Papa Francisco também, na audiência geral do dia 19 de junho de 2013, ele chegou a dizer: o conflito pode ajudar-nos a crescer, mas também pode dividir-nos. Não percorramos o caminho das divisões, das lutas entre nós. Então o conselho é unidade, o conselho é obedecer à doutrina da igreja, estar na mesma igreja, vivendo em unidade, como diz, por exemplo, Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 1:10, que nós precisamos estar em acordo, no mesmo sentimento. Aí o que é que acontece? Ah, mas quem está causando divisão é você publicando isso, Daniel. Mas eu já tentei diálogo, já tentei entrar em contato. O que acontece é que essas pessoas são inacessíveis. Infelizmente, se fazem de inacessíveis quando vem um questionamento que entra em conflito com alguns comportamentos que não estão em conformidade com a doutrina da igreja. Falas que não estão em conformidade com a doutrina da igreja. Aí o que é que acontece? Simplesmente o bloqueio, simplesmente a rejeição e ponto final. Por isso que a gente vem a público manifestar, porque as tentativas de fazer isso pessoalmente foram frustradas, foram simplesmente negadas e ponto final. Várias pessoas que têm padres da teologia da libertação em suas paróquias, com certeza vão comentar aqui embaixo: cara, o meu pároco é assim, ele prega o que está errado, a gente nem pode falar porque é rejeição, é abuso de autoridade, é só virar as costas e pronto, fazer uma notinha dizendo que o cara não pode pregar na paróquia. Acabou. Bispos, isso está sendo um problema, e a missão de resolver isso é de vocês, bispos e padres. E como é que vão resolver isso? Chama quem está gerando, na opinião de vocês, divisão, para conversar e respondam aos questionamentos que nós temos a fazer, referente, por exemplo, a situações que já aconteceram nas falas do Papa, nas situações da CNBB, que ultimamente aconteceram, só que nenhum bispo se disponibiliza a responder tais questionamentos. Aonde estão os bispos da igreja diante disso? E padres? Gente, nós precisamos ser sinceros. Tem muita coisa acontecendo que há uma necessidade de um encontro, sim, que tenha um conflito argumentativo, mas de forma produtiva. O Papa disse que há duas consequências de um conflito aqui. Olha só, o conflito pode ajudar-nos a crescer, mas também pode nos dividir. Existem essas duas realidades. O conflito pode nos ajudar a crescer. Olha, o que é que a gente está criticando da CNBB? Isso, isso e isso. Por que estamos criticando? Por causa disso, disso, disso. Beleza. Se ocorrer uma resposta, uma mudança de comportamento, né, de acordo com a visão católica, ótimo. Mas se não existir isso, o que é que acontece? A divisão, fica aquele conflito constante entre bispos, padres e leigos. Inclusive, há conflito entre os próprios bispos e padres, entre eles, que circulam em torno de tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. É todo o movimento disso aqui. Conflitos referentes a posicionamentos que estão errados e nós estamos argumentando de acordo com a visão católica. Isso não é causar confusão, isso não é causar divisão. Por quê? Porque se eu argumento com fundamento na Sagrada Escritura, na doutrina da igreja, eu mostro aonde está o erro, e mesmo sendo um bispo ou um padre, não quiser conversa com isso aqui que eu estou apresentando, que não é um argumento meu, mas é o que está na doutrina da igreja,
é o que está na Igreja Católica sendo ensinado durante toda a sua história, quem é que está causando divisão? O Daniel, que está usando o catecismo, ou bispos e padres que simplesmente estão se comportando ao contrário disso daqui? Por exemplo, um padre que eu cheguei a dar a exortação que disse que demônio não existia. Eu peguei o catecismo e disse: padre, o senhor, com todo respeito, está errado, porque no número 414 do catecismo diz que os anjos decaídos são os demônios. Então demônio existe, padre. Demônio também existe de acordo com a Sagrada Escritura. Quem é que está causando divisão? Sou eu que estou falando o que está na doutrina, ou é aquele padre que diz que demônio não existe e está causando confusão no meio do povo de Deus? Quem está causando divisão aí na história? Aí tem gente que vem aqui nos comentários: você está causando divisão, irmão. Você está alvoroçando o povo contra os padres. Não. Não estou motivando vocês a estar contra padre e bispo. Estou motivando vocês a se posicionarem como católicos contra o erro que está sendo pregado, algo de errado que está acontecendo. Isso não é causar divisão. Quem está causando divisão é quem está desobedecendo a doutrina da igreja. Agora, vocês que acham que eu causo divisão, faz o seguinte: pega aí os meus vídeos, as minhas argumentações e me mostra onde eu estou errando. Me mostra onde eu estou falando que eu estou falando algo de errado. Que eu vou lá e peço perdão se você argumentar de acordo com a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Pega aí as minhas falas e mostra onde eu estou falando heresia, aonde eu estou falando algo que não está em conformidade com a doutrina. Pega aí que eu quero ver. Agora pega e coloca a tua argumentação embaixo de cada fala minha, de cada minuto, e a frase completa que eu disse. Me mostra aí. Não tem. Então o que acontece aqui é um apelo. Eu não estou aqui desrespeitando bispos e padres. É uma situação que está acontecendo e nós não podemos ficar calados diante disso. Beleza? Galerinha que puder, que não comprou ainda o nosso material de estudo bíblico contra os ataques protestantes, eu tenho 4 e-books respondendo os ataques protestantes. Cada um custa R$10. Qualquer coisa fala comigo aqui no WhatsApp, beleza? E tem também a revista apologética, que custa apenas R$2. Nós temos uma revista aí falando sobre o espiritismo, denunciando aí os erros dos espíritas. Então você que quer adquirir, fala comigo aqui nesse WhatsApp. E peço sua ajuda, você que puder ajudar a gente a continuar entregando cestas básicas, está aqui o Pix para você ajudar a gente, beleza? Que Deus abençoe. Quem quiser se tornar um membro do nosso canal aqui embaixo tem Seja Membro. Aqui você pode fazer o seu cadastro e receber um conteúdo exclusivo nosso, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima e compartilhe esse vídeo.